Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Quem está feliz está na casa do Senhor. Você está feliz? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Da glória. Quero agradecer essa oportunidade. É uma honra estar pregando aqui nesse altar. Antes de iniciar a palavra, quero dizer que essa palavra ela é baseada nesse livro do apóstolo Robson, Forjados para a Última Hora. Amém? Se você desejar, você pode adquirir na nossa livraria aqui na frente, caso tenha, né? Se não me engano, é o evangelista Wallace e a evangelista Larissa que pode informar melhor, tá bom? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia! A glória. Deixa para mim em Ezequiel 22:30. Amém? Pode assentar vocês. Pode sentar todo mundo. Ezequiel 22:30. 2:30. Amém. Amém? Quero falar um pouco sobre forjados para a última hora. Que maravilha é esse tema. Decidi colocar o tema dessa palavra, mesmo tema do livro, porque isso é muito forte. Esse livro aqui é muito forte. Isso é necessário para esses dias. É os últimos dias, é a última hora da igreja, nesses dias finais, dias trabalhosos, muito difíceis. Sabe, irmãos, se vocês repararem, Jesus falou que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. E, de fato, isso, desde a ascensão de Cristo aos céus, o evangelho vem sendo pregado, proclamado por muitas pessoas. Porém, alguns pregam o evangelho do Senhor, alguns com o poder do Espírito Santo. Eles até pregam o evangelho com o poder do Espírito Santo, mas eles estão desprovidos da santidade e da justiça. Outros pregam o evangelho de Jesus sem o poder do Espírito Santo, mas eles estão cheios de doutrina de homens, ensinamentos que não provêm do Espírito Santo. Né? Vou pedir um pouquinho de paciência da parte de vocês. Está muito forte, mas estou tentando entrar aqui no que eu fui anotando para a vida de vocês. Mas está muito forte, você vê que eu estou incendiado. Amém? Amém. Então, olha só. Muitos pregaram o evangelho aqui no Brasil e em muitos lugares, nações. Mas uns pregaram com o poder do Espírito Santo, mas desprovidos de santidade e de justiça. Outros pregaram o evangelho sem o poder do Espírito Santo, mas cheios de doutrina de homens e colocando fardos sobre as ovelhinhas de Jesus. Isso fez com que aquilo que Jesus falou para eles, religiosos, vocês não entram no reino dos céus, não deixam os outros entrarem. Colocaram fardos e fardos sobre as ovelhas de Jesus Cristo, sobre a igreja de Cristo Jesus. Outros, manifestações de muito poder, poderes muito gloriosos, milagres e penas de anjos. A igreja, nas paredes, começava a brotar óleo, e assim, muitas manifestações. Isso houve sobre a terra. E se vocês verem no mundo, muitos avivamentos do Canadá, país de Gales, da Rua Azusa, muitos avivamentos, onde o povo simplesmente começou a orar, os bares eram fechados, os lugares eram totalmente tomados, os prostíbulos eram fechados, as pessoas paravam de beber e queriam aceitar Jesus, simplesmente. Não tinha um homem que pregava o evangelho para elas, o Espírito Santo caiu e elas foram totalmente convencidas dessa verdade. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Ela fala que o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele que vai convencer o ser humano. Isso aconteceu sobre toda a terra. Em muitos lugares aconteceu grandes avivamentos, grandes homens, grandes ministérios de homens verdadeiramente santos que buscaram o Senhor, homens que tinham justiça na vida deles. A palavra do Senhor em 1 João, agora não me lembro a referência, mas diz que aqueles que viram o Senhor Jesus praticar justiça devem praticar também. Andar praticando justiça. Então, homens santos na terra que buscaram a santidade, buscaram a vontade de Deus, buscaram andar no seu desígnio, buscaram o Espírito Santo e não somente a manifestação do poder dele, mas o poder de transformação que vai transformando toda a nossa estrutura de homem.
O poder do Espírito Santo, eles buscaram não só manifestação física, mas algo que transformasse eles de glória em glória. E sabe, se pregou esse evangelho durante todo o tempo e em todo lugar, todo mundo foi pregar esse evangelho. Mas nesses últimos dias, homens que Deus está procurando na terra, eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Existem certos tipos de homens e mulheres que Deus está procurando na terra. São homens que têm estrutura de espírito. São homens que têm estrutura espiritual. Agora eu falo para vocês, País de Gales foi um grande avivamento através de um jovem, onde eles contam que o púlpito rachou. Estavam em oração e o púlpito rachou. E ninguém pregava aquilo, ninguém pregava. Ninguém conseguia pregar. Era a própria presença do Espírito Santo. Mas você vai ver que anos se passaram. Daquele avivamento caiu. E as pessoas, os bares fechavam, os prostíbulos fechavam. E saíam nos jornais. Mas você vai ver que anos depois aquilo se perdeu. Aquilo se esvaiu. A unção maravilhosa de avivamento que trouxe toda aquela transformação simplesmente foi embora. Sabe o que era isso? É porque não tinham homens que tivessem estrutura para suportar e dar continuidade a um legado. Então, homens clamaram. Vocês já ouviram a história dos moravianos? Oraram, uma torre de oração, que oraram 100 anos pelo avivamento. Então, isso foi se espalhando pelo mundo, o avivamento foi caindo, mas não tinham homens que tivessem estrutura de espírito para poder suportar a dimensão que Deus tinha derramado para dar continuidade a isso. E homens que Deus está buscando nesse tempo, pessoas, mulheres, são pessoas que têm estrutura de espírito, que têm uma estrutura que possam suportar pesos de glória, que possam suportar o poder de Deus e não ser contaminado com isso, não barganhar essa unção e esse poder. É os últimos dias, está tudo sendo barganhado, está tudo sendo comercializado, tudo é dinheiro, tudo é riqueza, tudo é uma troca. E os valores centrais do Evangelho têm se perdido. O valor da comunhão com a presença do Espírito Santo, aonde ele não tem interesse, é o amor verdadeiro, que ele tem prazer na verdade, na justiça. Ele não barganha, não, é um amor que não é interesseiro. Mas esse amor do mundo que é pregado, ele é interesseiro. Ele quer alguma coisa. E muitos homens, até grandes homens de Deus, eles querem alguma coisa com Deus, mas não querem dar continuidade ao final. Não querem ter uma estrutura que possam suportar pesos de glórias maiores e levar e trazer a vontade de Deus para a terra. Dar continuidade. Certos homens santos na terra, entraram no Senhor, receberam grandes virtudes, manifestações extraordinárias, milagres paralíticos. Na África, Reinhard Bonnke, ele falou que simplesmente despertou com um sonho, que ele via a África e queria curar as pessoas. Que via a África ser tomada. Ele foi para a África e Deus começou a fazer lá, começou a curar, começou a ter milhares de pessoas sendo evangelizadas e ganhadas para Jesus e consolidadas. Mas sabe de uma coisa? Não tinha homens que tivessem estrutura para dar continuidade a isso. E vocês vão ver na história de Moisés e Josué, que Josué ficava na porta, ali de frente à tenda do encontro, aguardando enquanto Moisés via, face a face, tinha um encontro face a face com Deus. Aquele homem não tinha um encontro face a face com Deus. Mas aquele homem ficava lá, disponível para o alto. E esse homem, ele deu continuidade. Ele herdou uma herança, não por causa de Moisés, mas por causa da vontade de Deus, que falou e prometeu para o povo: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Não era simplesmente por Moisés, por um homem. Não era por um homem. Não era simplesmente por Moisés, para dar continuidade ao legado de Moisés, não era isso. Era o legado do próprio Senhor. E entregou para Moisés o tabernáculo, as leis. Mas espera aí, tem um homem. E Deus falou para Moisés. Moisés falou assim: levanta um homem para que possa guiar esse povo. Ele falou assim: então, chama Moisés, chama Josué, porque ele tem um espírito. Foi Deus que falou isso para Moisés. Esse homem foi levantado, travou grandes batalhas, ele deu continuidade ao legado de um homem santo, mas ele herdou uma herança, porque não estava só concentrado em um homem, que era Moisés, que tinha um encontro com Deus face a face.
mas falava da vontade do Altíssimo, de cumprir as promessas dele na terra. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. O Senhor está buscando homens que possam se colocar na brecha, que possam ser forjados para os últimos dias, que podem ser moídos, passados ali na forja, para poder herdarem uma estrutura, e não é fácil, para terem uma estrutura para suportar cargas e níveis, ou promessas, ou cumprimento de vontades, ou herdar heranças espirituais que já estão determinadas para todo mundo, para todos nós. Temos uma herança, somos herdeiros e corredeiros com Cristo. Somos herdeiros com Ele, de uma promessa, de uma semente incorruptível. É a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, semeada em nosso ser, que nos provoca esse senso de justiça e santidade ao Altíssimo. Então o Evangelho tem sido muito pregado. Tem sido muito pregado o Evangelho. Aí eu pergunto, por que então não vem o fim? Porque Jesus Cristo falou, esse Evangelho do Reino será anunciado a todo mundo, então virá o fim. Por que não veio isso até agora? Por que não veio? Porque faltam homens que pregam o Evangelho do Reino, que têm uma estrutura para carregar e suportar isso. São homens santos que buscam a justiça do Altíssimo. Então eu quero falar para vocês, estou falando para vocês, que nós precisamos de ter estrutura de espírito nesses dias. Nós viemos para cá e sacrificamos diante do Senhor, para Ele fundamentar em nós e criar em nós uma estrutura, para que quando a gente venha herdar as promessas, nós não venhamos cair, mas demos continuidade. Temos herança, pegamos a herança, temos estrutura, suportamos aquilo e damos continuidade, sem vaidade, sem orgulho, sem avareza, sem egoísmo, sempre voltando ao verdadeiro valor central do Evangelho, que é a simplicidade que há em Cristo Jesus. A simplicidade do Espírito, a simplicidade do fogo do Espírito, os milagres, se alegrar com os milagres, se alegrar com as curas, as manifestações, é maravilhoso. Todos aqueles que vão herdando uma natureza dessa, uma estrutura, vai se tornando a alegria deles, é só aquilo que o Senhor tem, é só as promessas, não é mais essa vida. Tudo vai mudando dentro da gente. E olha, eu falo, isso é engraçado. Qualquer pessoa, você pode ter entrado aqui a primeira vez, mas Deus conhece você muito mais do que eu, ou de qualquer um aqui. Você acha que Ele não pode simplesmente pegar você, encher você, visitar? Meu Deus, no avivamento que caiu, a glória encheu os bares, os prostíbulos. Eles queriam aceitar Jesus, ia para a reunião de oração, sozinhos. Não tinha um homem que pregasse a eles. Eles voluntariamente. Precisamos de homens que tenham estrutura de espírito para suportar níveis de glória, para dar herança, para carregar herança, para dar continuidade à vontade do Altíssimo na terra. Nós não temos consciência do que será o nosso futuro, mas nós temos que estar em prontidão, estar em posição, para que quando Ele vier e te visitar, você é confiável para carregar algo na terra, para dar continuidade, para pregar o Evangelho Santo com poder, mas com caráter, estrutura, santidade, justiça. Aleluia, aleluia. Esse é o Evangelho que precisa ser tomado em todo o Brasil, todo mundo. É o Evangelho do Reino. Nós carregamos o Espírito, que é a promessa, e Ele vai trabalhando em nós, para que esse Evangelho seja pregado em todo mundo. Amém? Dá glória a Deus aí. Amém? Coloca para mim em 2 Pedro 2,5. 2 Pedro 2,5.
De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Isso aqui é o apóstolo Pedro, anos e anos depois, falando de Noé, que ele era um proclamador, ele é um pregoeiro da justiça. Aquele homem que recebeu a missão, uma obra, ele recebeu algo para fazer na terra. Faça uma arca, entrará tu e tua família, pregue. Ele pregava. E ele foi chamado de pregoeiro da justiça. Nós temos que entrar nisso. Temos que ser pregoeiros da justiça do alto. A justiça trará toda manifestação de milagres e poder para a terra. A própria justiça do Altíssimo em um homem trará milagres, sinais, maravilhas para a terra, sem que isso prejudique a obra do Senhor. Muitos homens pregaram o evangelho até com poder, mas desproviram de santidade. Desproviram de santidade da justiça do Altíssimo. E isso é verdade. Não deixaram com que o Espírito Santo trabalhasse e mudasse o caráter, fundamentasse a justiça, desse santidade. E muitos muito mais prejudicaram do que ajudaram a obra do Senhor na terra. Não falo de um ministério, eu falo de um todo. Muito mais prejudicaram. Porque o Espírito Santo, o Senhor, queria operar a sua vontade na terra. Ele queria curar alguns povos, mas simplesmente alguns foram até outros. Estou ilustrando para vocês que às vezes andar fora disso pode trazer grande prejuízo. Nós andamos às vezes na desobediência e não percebemos isso, porque manifestamos nosso próprio interesse. Podemos ter fome e sede da presença de Deus, mas essa fome e sede pode ser corrompida por um interesse que nós temos. Às vezes você tem fome e sede de uma posição, e às vezes Deus não quer te dar posição, quer te dar caráter. Ele quer te dar experiência com a presença dEle. Mas essa fome e sede pode ser corrompida. E nós precisamos, nesses últimos dias, sermos forjados, porque os dias são difíceis, são trabalhosos. A palavra do Senhor diz isso. Precisamos passar pelo fogo das aflições. Precisamos passar pelo fogo das aflições e precisamos mergulhar na água do Espírito. É engraçado, né, que nesse livro aqui tem uma espada. E se você for ver, para poder ser construída uma espada, é literalmente assim, que você bate, 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 e ela começa a ficar aquela quente, de tanto bater, e aí mergulhando na água. Assim veio de um cristão. Não foge disso. É receber o fogo das provações, mas é mergulhar nas águas do Espírito. Aleluia! Aleluia, irmãos! Deus tem que despertar nossa consciência, irmãos. Nossa consciência, por mais que sejamos fracos, Deus, Ele é forte. Diga ao fraco, sou forte. Por mais que você imagine e veja debilidades em você, tantas debilidades, mas Deus é poderoso para nos manter de pé diante dEle. Deus é poderoso para te levantar simplesmente. Mas calma, seja forjado, tenha estrutura, deixa Deus criar uma estrutura em você, que você possa carregar glórias, pesos de glórias excelentes, conhecimento e sabedorias do alto, que transformarão a sua vida e a vida daqueles que estão próximos de você, a sua família. Deixa que a obra seja de dentro e começa a contagiar todos que estão ao lado de você, perto de você, fora, a sua família, que está na igreja, qualquer lugar. Temos que permitir isso. Temos que permitir essa obra, sermos forjados. Aleluia! Aleluia! Coloque em Êxodo 33, 11, por favor. Aleluia! 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 Então, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo o jovem, aqui é Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Olha que maravilha. Deus está precisando de homens assim, que se coloquem à tenda e esperem. Aguarde. Estou sendo forjado, estou sendo tratado, estou crescendo, estou pegando estrutura. Daqui a pouco, Josué, te colocarei na frente de um povo e tu guiarás o meu povo na terra. Aleluia.
E outra, ele falou assim, e seja forte e corajoso. Aleluia! Nós precisamos de estrutura, irmãos. Moisés era um homem que falava face a face com Deus, Josué não. Mas ele ficava, ele permanecia. Ele continuou o legado de Moisés, mas ele recebeu uma herança do Altíssimo. Moisés não fez o que ele fez. E outro, irmão, Josué era um homem que quando ele orava, o universo parava. O sol parou, irmãos. O sol parou por causa da oração de um justo. Um justo. Porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então tu está sendo fundamentado, tu está recebendo estrutura no teu espírito para suportar pesos de glória, para obter justiça, para carregar santidade. Calma aí. Te colocarei na frente de um povo. Tu vai guiar o povo. E tudo aquilo que vier contra, eu falarei com o Senhor. Senhor, as ovelhinhas estão rebeldes, Senhor. Disciplina elas, Senhor. A oração de um justo. Senhor, os inimigos são mais fortes do que nós. Derrube eles. Aleluia. Aí o Senhor vem, ele desce, montado no seu querubim. Aleluia. E do seu nariz sai brasas. Aleluia. Esses são homens que o céu ouve. Que os anjos descem em favor. Quem aqui tem um desejo de dar continuidade? De dar continuidade à obra que Deus está fazendo nesse ministério? Ó, tem gente que não quer não, hein? Quem aqui tem esse desejo profundo e ardente no coração? Vou te falar uma coisa. Sejam forjados. Recebam estrutura para isso. Porque a estrutura vai garantir que vocês não caiam. Não se põe vinho novo em odres velhos. Porque se o vinho novo for colocado em odres velhos, ele vai romper. Pelo contrário, ele vai te reestruturando todinho. Aí vai descer sobre você um vinho novinho. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Aleluia. Coloca para mim em Números 27:16. Aleluia. Aleluia. Números 27:16. Fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos por suas casas patriarcais te entregue 12 bordões, escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. Passa o próximo, por favor. 27:3. Aleluia. Depois encontra para mim quando Josué foi escolhido. Amém? Escute, o avivamento vai cair. O avivamento cairá. O avivamento vai cair no Brasil. E do Brasil sairão pessoas cheias do Espírito da glória. Aleluia. O avivamento cairá, irmãos. Ele é mais real do que eu posso tocar em cada objeto aqui. Ele vai tocar todas as nações. Todas as nações serão tocadas por um grande avivamento, uma grande misericórdia do Senhor. Entrará nos bares, será muito mais violento do que todos os avivamentos que teve na terra, no mundo. Aleluia. Agora eu te pergunto, qual a sua posição? Seja como Josué, ficava na tenda, não se apartava. E tinha um homem que falava face a face, mas ele não se apartava. E aí o Altíssimo falou para ele, olha, escolhe, Josué, ele tem um espírito. Irmãos, para Deus falar isso naquela época, era uma virtude, irmãos. Aleluia. Naquela época, irmãos, Deus ungia com o espírito para servir dentro do tabernáculo, para fazer o tabernáculo, os profetas, os reis. Quando ele fala assim, ele tem um espírito, Deus estava falando da posição daquele homem. Ele permaneceu em justiça. Ele auxiliava Moisés e permanecia em justiça na posição que ele deveria estar. E aquele homem herdou a herança do Altíssimo, não só de um homem. O avivamento cairá sobre essa nação. E muitos de nós aqui, quem crê isso?
Quem crê nisso, que você vai ser levado pelo Senhor, pelas nações, irmãos? Meu Deus! Creia que o avivamento vai te pegar, e você vai entrar aqui, ó, pessoas vão entrar aqui nesse lugar e simplesmente chorando, falando, o Senhor falou comigo para vir para cá. Aleluia! 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 O avivamento vai cair, o Espírito da glória vai cair, mas existe uma característica do Espírito da glória, é suportar tribulações, provações, fogo das provações, ser forjado, ter uma estrutura, senão não suportamos, vamos cair, tropeçar no nosso orgulho, nossa altivez espiritual, nossa dependência na nossa força humana, que é despida de Deus, do Espírito. Para isso, Ele precisará criar em vocês estrutura de Espírito, fogo, derramar fogo, te imergir na água, você ser quebrantado, ser mudar a sua estrutura, ser purificado, ser tratado. Eu creio, irmãos, eu creio 100%, eu creio em cada pessoa que está aqui, de uma forma muito sobrenatural, eu creio. É o Espírito. Aleluia. O avivamento vai cair, irmãos. E aquelas pessoas que tiveram uma fé genuína, uma fé do tamanho do grão de mostarda, e elas cresceram, meu Deus, no meio das queimadas, num solo que não era favorável, essas vão crescer, e elas servirão de abrigo para outras pessoas. Nós temos que crer nisso. Esse é o empoderamento do Espírito. Esse é o avivamento que vai cair, vai nos tomar, vai nos santificar, vai nos elevar como igreja do Senhor na terra. Meu Deus, irmãos, sabe o que o avivamento vai promover? As placas das igrejas vão cair. Irmãos, nós pregamos aqui, falamos muito sobre os principados que operam. Aqui nessa casa também tem os livretos do apóstolo Robson, que falam sobre os 4 principados que operam na igreja. Irmãos, quando o avivamento cair, ela é uma glória tão grande que ela vai abater de uma vez. Vai abater de uma vez dentro da igreja as divisões, irmão. Não vai ter placa. Aleluia. Vai ser só um povo simples, perseguido, mas que cresce em caráter. Não nega, é fiel até a morte. Aleluia. É fiel até a morte. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós somos esse povo. Não tem um outro povo na terra que pode herdar isso. Somos nós, a igreja do Cordeiro, a igreja do Altíssimo. Aleluia, lavada, santificada, remida, apoderada, que as portas do inferno não prevalecem. Aleluia. É muitas tribulações. Muitas são as tribulações do justo. Mas o Senhor livra de todas. Não temos desculpa, irmãos, diante da carreira que nos está proposta diante de nós. Está proposta uma carreira, uma corrida, uma carreira profissional. Está proposta diante de nós, te dou uma proposta. Aleluia. Te dou uma proposta. Tu fará parte do meu avivamento, quer? Aleluia! Mas nós precisamos suportar. Precisamos suportar hoje, irmãos. Sermos fiel hoje. Sermos obedientes hoje. Termos estrutura hoje. Para amanhã herdarmos um reino imperecível. Aleluia! Sabe, perguntaram para Jesus? Jesus falou assim, olha, vamos perguntar para vocês onde está o reino de Deus. Uns vão falar, está lá, está cá. Ele fala assim, não, está dentro de vós. Até que você herde um reino imperecível dentro de vocês, não parem, não retrocedam. E o Senhor diz, minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Não retrocedem, pois todos os choros, angústias, tristezas e todas as dificuldades que passamos hoje, quando cair aquilo e vermos aquilo que é imperecível, irmãos, aquilo é consolável automaticamente. Não há nada melhor e mais fascinante. É o Altíssimo, é a obra dele, é a glória dele que vai cair na terra,
nos últimos dias. Aleluia! Estamos precisando, Deus está precisando de homens que tenham estrutura, homens que sejam forjados, homens como Noé, que receberam o mandato do alto e não pararam, mediante toda circunstância, não pararam, e foi considerado um pregoeiro de justiça, e Deus falou para ele: farei uma aliança contigo. Aleluia! Precisamos de homem como Gideão. Ô Gideão, vai na tua força. Aleluia! Precisamos de homens como Isaías, teve um encontro com a glória do Senhor e falou assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Precisamos de homens como Josué, que ficava na posição dele, ficava na posição dentro da tenda do encontro, não saía de lá, era auxiliar, mas ficava na posição. Daqui a pouco o Senhor falou assim: Josué, ele tem um espírito. Aleluia! E esse homem enfrentou batalhas, irmão, enfrentou batalhas. Ele fazia, meu Deus, irmãos, ele fazia orações, aleluia! Aleluia, irmãos, é a alegria do Senhor, irmãos, é a alegria do Senhor. Imagina, você não sabe o que te espera. Jesus falou que faríamos obras maiores do que Ele. Nós somos herdeiros daquilo que Ele conquistou. Somos herdeiros de milagres, promessas, herança, dons, o Espírito da glória, da graça, aleluia! Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, de um reino imperecível, e não vamos trazer esse reino para a terra. Aleluia! 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 Irmãos, eu não falo de milagres, eu não falo de curas, eu não falo de manifestação do poder do Espírito Santo, não, irmão. Eu falo de caráter de justiça, das pessoas olharem para você: meu Deus, o que é isso? Exala a santidade. Aquele homem é justo. E quando você ora, irmãos, a sua oração tem mais efeito, irmão. Ela tem total efeito. Ela pode desatar o reino dos céus na terra. E você pode ser uma pessoa simples, mas a sua oração, por causa da justiça, pode desatar anjos, pode desatar o avivamento. Que homem era aquele? Que jovem era aquele? Que numa reunião de oração simplesmente cai. Quem era aquele homem? Quem eram aqueles homens que os avivamentos caíram? Quem eram eles? Eles eram o quê? Nada. Eram simples. Apenas estavam em oração. Quem eram os apóstolos? Ficaram em oração. E de repente do alto caiu. Caiu o Espírito. Era um homem simples, se colocavam na condição de simples, do evangelho simples, da oração, do jejum, do partir do pão, da simplicidade, da justiça, do caráter, da santidade. Aleluia! Aleluia! Nós bem sabemos que cada ano que passa e cada tempo que passa, as coisas só pioram. E as opressões, as dificuldades, as ações malignas, elas são piores. Mas também o nível de unção, o nível de glória, o nível de presença do poder do Espírito. O Espírito é derramado ainda assim, mais ainda. Então nós não temos desculpa. É proporcional. É proporcional. Nunca houve, hoje, testemunhos de conversões, sem que ninguém pregasse nada, sem que ninguém falasse nada para a pessoa. Simplesmente a pessoa orou ao Senhor e ela começou a andar com Deus ali. Simplesmente assim. No Irã, se eu não me engano, pessoas estão tendo experiências de ter sonhos e simplesmente se converter. Engraçado que essa missão foi dada a nós, de pregar o Evangelho, e os anjos almejavam isso. Mas esse é o tempo, essa é a hora, os últimos dias, a última hora, é que o Espírito já está sendo derramado sobre toda a terra. Mas Deus não precisa de homens cheios de poder. Deus precisa de homens de caráter simples, que se rendem à presença dEle, que rendem à santidade de quem Ele é, que rendem o coração a qualquer tipo de processo, por mais doloroso que seja. Permaneça, permaneça, permaneça em cada fogo de provação que vier na sua vida. Permaneça. Se você for fiel no meio das dores, até mancando, Ele vai te colocar de pé, porque isso é o poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia! Deus pode te levantar. E um dia
para o outro, Deus pode fazer. E é mais fácil. Mas Ele precisa nos forjar. Ele precisa de homens que estejam dispostos a sacrificar tudo, ser transformados totalmente, ser rendidos. Uma só coisa, só ser rendido. Se você se render a Deus, você não vai fazer o que você quer, nem com aquilo que é dele. Ele nos dá dons, poder, unção, Ele nos dá tudo. Ele nos dá glória. Mas se não formos fundamentados, tratados, nós iremos roubar a glória do Senhor. Filhos, os próprios filhos são usurpadores da glória. Nós iremos roubar aquilo que só pertence a Ele. Aquilo que Satanás um dia almejou. Às vezes temos o tipo de caráter do próprio Satanás. Isso tem que nos constranger. Porque de uma hora nós estamos com o Senhor e vemos a sua bondade ao nosso favor, a sua fidelidade, mas outra hora se voltamos nosso coração, não iremos conseguir herdar pesos de glórias maiores, heranças que já foram determinadas pelo Altíssimo para nossas vidas. Sem que te passe uma profunda forja. Aleluia. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Quem aqui está feliz? Olha, essa palavra, eu estava tentando escrever em casa, e botar ponto por ponto. E de todas as formas eu não conseguia de jeito nenhum. Eu falei assim, Senhor, me usa. Eu me rendi. Senhor, me usa. Essa palavra é poderosa, irmãos. Ela não vem de mim, não. Irmão. Ela corta para mim também, mas ela não vem de mim, não. É do próprio Espírito. Irmão, é a palavra do Senhor. Creia você ou não, é a palavra do Senhor para a sua vida. Eu creio no avivamento que vai cair. E eu creio que cada pessoa aqui vai participar e terá parte disso. Mas aqueles que andarão à frente são aqueles que têm estrutura espiritual para suportar uma carga de glória desse tamanho, maior, efetiva. É aqueles que vão herdar glórias inefáveis. E Deus nos levantará nesses últimos dias, como Josué. Aleluia. Homens de guerra, que têm estrutura para guerra, têm força. Aleluia. Deus nos levantará, irmãos. Eu creio, nos levantará nesses últimos dias, como pregoeiros de justiça. Não só leva a manifestação do Espírito, mas pregam santidade, justiça, o caráter. Não imaculam a noiva, mas lavam as suas vestes no sangue. Aleluia. Irmãos, quando o avivamento cair, irmãos, isso é maravilhoso. Coloca para mim em Apocalipse 18. É isso aqui que vai acontecer, irmãos. Escute isso, façam parte disso. Apocalipse 18. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Aleluia. Então ele bradou com poderosa voz. Caiu a grande Babilônia. Aleluia, irmãos. Quando o avivamento cair, irmãos, a grande Babilônia, a comerciante, a prostituta, que prostituía as nações, ela vai cair. Do meio, irmãos, as injustiças do meio gospel vão cair. As placas denominacionais, elas vão cair. E os verdadeiros serão levantados. Aleluia. Com santidade, justiça, poder, autoridade. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ela vai cair, irmãos. Vocês precisam ser herdeiros dessa promessa. A grande Babilônia, aquela que os demônios começaram a fazer parte, morada, ela vai cair no meio da igreja. Aleluia. Aqueles que se achavam que eram, que estavam usurpando as ovelhas, eles vão cair. Vão cair, irmãos. Aleluia. E vai voltar a simplicidade da igreja dos primeiros dias, que eram perseguidas. Aleluia. Eram perseguidas no Coliseu. E eles morriam louvando.
para eles era mais poderoso o que eles tinham de estrutura morrer por amor a Jesus Cristo do que negá-lo. Eles tinham tanta estrutura, irmãos. Eles não negavam a fé que eles tinham. Eles tinham caráter e justiça. É por isso que quando eles oravam, estremecia. O cárcere estremecia. Eles pregavam o evangelho, irmãos. Eles pregavam o evangelho. Eles apanhavam. Mas eles levantavam e oravam e falavam: Deus, dá-nos mais ousadia para pregar o teu evangelho. Aleluia. Aleluia. É isso que nós precisamos. Desse tipo de estrutura. Sermos confiáveis a Deus. Aleluia. Precisamos ser santos, justos. E não se preocupe. Se você buscar a justiça, a santidade, tudo você vai ser transformado. Tudo em nós vai ser transformado. Naturalmente você vai sendo transformado. Naturalmente você vai perdendo a amargura, o ódio, o rancor, a divisão. Naturalmente. Simplesmente Ele te toma para si. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser estrutura, que possamos carregar um peso de glória que vai cair já. Vai cair um peso de glória já. É o grande avivamento, irmãos. Ele vai cair. Aleluia. Vai tomar todos. E nós seremos irmãos. Nós seremos irmãos um do outro. E o verdadeiro amor fraternal, não fingido, será o elo da igreja. Aleluia. 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 Fica de pé. Chamar o pessoal do louvor. Quem foi edificado por essa palavra? Quem sentiu que no seu interior mexeu alguma coisa? Amém? Quem sentiu? Então corre para cá para frente. Corre. Aleluia! Os pastores, os ministros podem orar, podem ministrar. Que você seja fortalecido para o Senhor. Que Deus te dê estrutura. Que Ele te guarde nesses dias. Aleluia. E que eu te veja no grande avivamento dessa nação. Aleluia!